Olá! No ano passado, só 8% dos alunos brasileiros estudavam em escolas de tempo integral. É muito pouco para um país que enfrenta um enorme atraso na educação e convive ainda com altos índices de desigualdade. Especialmente em áreas mais vulneráveis, manter o estudante por apenas 4 horas por dia em sala de aula parece insuficiente para dar conta dos desafios. Mas é preciso também saber que modelo de escola oferecer a esse aluno. Que tipo de ensino integral será realmente eficaz para diminuir a evasão escolar e fazer com que a escola volte a ser atrativa e, ao mesmo tempo, competente em sua tarefa de ensinar? Para conversar sobre esse tema, nossa convidada de hoje no programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens, é Isabel Santana, gerente de Educação e Avaliação da Fundação Itaú Social. Isabel, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Eu vou começar com uma pergunta muito fácil, muito simples. Opa. Qual modelo de ensino integral funciona? Simples assim. Bom, eu acho que a resposta mais simples é dizer que não existe um modelo único que funcione. E nós, no Brasil, ainda estamos buscando, temos experiências muito diversificadas e muito ricas. Agora, para funcionar, a gente pode olhar essa questão por diferentes ângulos. Um primeiro é o que significa uma escola funcionar. E aí a gente pode ir desde pressupostos mais filosóficos, perguntando que sociedade nós queremos formar. As escolas formam pessoas, as novas gerações, que tipo de cidadania estamos construindo, e isto vai nos dar os indicadores de medidas da escola. Mas podemos também nos perguntar por indicadores mais simples. A aprendizagem de português, a aprendizagem de matemática, que estão oficialmente sendo medidos. O que eu acho que existe hoje já muita clareza é de que não há um modelo único para se alcançar bons resultados e boa qualidade na educação. Considerando a diversidade do nosso país, a diversidade da população, a escola pública atendendo crianças, adolescentes e jovens vindos de condições muito diferentes, seria bastante ingênuo considerar que uma construção de um prédio escolar com um único modelo, um único currículo, um único jeito de ensinar, daria conta dessa diversidade toda. Então, tudo bem, não tem um modelo único. Mas que modelos vocês identificaram que estão funcionando pelo país? Sim. Eu diria que, basicamente, hoje a gente tem duas vertentes no Brasil. Uma que reforça muito mais o papel escolar na ampliação do tempo e uma que reforça a diversificação de atividades em espaços fora da escola. As duas vertentes são possíveis de dar certo e as duas vertentes também podem não funcionar, a depender muito da gestão, da forma de implantação, de como que isso é construído. 3 aspectos têm se mostrado fundamentais nessas experiências, Antônio. Primeiro, é entender o que significa essa ampliação do tempo e para quê. Como você comentava, é muito pequeno o número de alunos nossos que já estão em escolas de tempo integral. É interessante que, conversando com colegas de outros países, é difícil a gente explicar esse conceito de educação integral, porque na cabeça deles é inconcebível uma escola só com 4 horas de ensino, como nós temos no Brasil. Essa ampliação do tempo, ela se torna urgente por razões simples. O conhecer, a aprendizagem, demanda tempo. E esse tempo é para quê? Não é simplesmente para repetir mais do mesmo. Então, as experiências que têm dado certo têm cuidado, primeiro, de que sim, é necessário ampliar o tempo. Não basta 4 horas. Esse tempo estendido pode ser feito de diferentes formas e tem diferentes exigências. Eu diria que a ampliação do tempo, que todo mundo chama de a escola em tempo integral, esta é uma condição necessária, mas não suficiente para dar conta de uma educação, de uma formação integral. A segunda condição necessária é a ampliação dos próprios conteúdos. Isso não significa colocar mais matéria, mas significa pensar os conteúdos de aprendizagem de formas diversificadas. Se já é difícil hoje manter crianças, como muitas escolas pretendem, 4 horas, uma sala de aula, fechado, sentado,
com muita disciplina, todos queremos muita disciplina. Para nós adultos isso já é complexo. Imagina estender isto, como eu já ouvi de educadores em locais onde não está funcionando tão bem, que dizem assim, a nossa maior dificuldade é conseguir segurar o aluno dentro da sala de aula por mais tempo. Então esta não é a perspectiva. Como se fosse uma prisão a escola. Exato, né? Uma prisão com tempo mais prolongado. E a ideia não é esta, é como eu diversifico os conteúdos trazendo o conhecimento mais próximo do aluno. Então é preciso repensar o currículo para se pensar uma educação, uma escola de tempo integral. E o terceiro aspecto fundamental é a diversificação dos espaços. Não dá para conceber mais tempo no mesmo local. Então, como trabalhar de forma inteligente os espaços educativos que já existem em todas as cidades? Claro que em grandes centros, numa diversificação muito maior, mas também em pequenos centros. A praça da cidade pode ser educativa. O que vai definir o quanto a atividade contribui ou não para os processos de aprendizagem de formação humanas é a famosa intencionalidade pedagógica. Aqui mesmo no Rio de Janeiro nós temos na rede municipal uma experiência de bastante sucesso. É uma experiência relativamente recente na forma como está configurada, mas é uma experiência que tem buscado contemplar as especificidades dos bairros locais e que tem dado uma atenção maior para as regiões de maior vulnerabilidade. Eu acho que essa é uma característica do trabalho que já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que é muito interessante. Nós temos aqui um bom modelo de que a gestão na secretaria está preocupada em olhar para as escolas como um conjunto. E aí, diferenciando por realidade escolar, né, modelos diferentes, formas diferentes de implantar, que têm surtido efeitos. A cidade de Belo Horizonte eu acho bastante emblemática. Emblemática porque ela já passou por uma avaliação de impacto e foi possível, com a experiência de Belo Horizonte, mensurar uma coisa que as pessoas não têm prestado muita atenção. É que educação integral é uma forma de diminuir as desigualdades sociais. E o maior desafio que um gestor de educação pública tem é como promover a equidade. Claro. Não vale a pena ter um sistema que funciona só para alguns poucos. Então, aquela criança que já aprenderia muito, que tem muito incentivo dos pais, da família, ela se beneficia da escola. Mas quem está precisando se beneficiar mais ainda para o seu desenvolvimento pessoal, para ter as mesmas oportunidades, é aquela que está em condição mais vulnerável. Eu acredito muito que a primeira responsabilidade de um gestor público é promover a equidade social. E a educação é um espaço privilegiado para isso. Só que nós temos poucos desenhos de políticas educacionais que mostram como alcançar. Eu acho que um jeito simples de entender, de pensar esse assunto, é para aqueles que têm filhos. Dificilmente pais da classe média alta, que têm alguns recursos financeiros ou que têm uma trajetória educacional maior, mais amplificada, dificilmente, ou eu não conheço nenhum, se contenta em oferecer para os filhos aquilo que a escola formal oferece. Intuitivamente, os pais sabem que lá na frente, para o sucesso profissional, para o posicionamento do filho, ele vai precisar de muito mais do que aquilo que a escola formal oferece. Cinema, teatro, passeios, viagem, leitura em casa, caminhadas, práticas de esportes, enfim, uma diversificação de aspectos de formação humana que muitas vezes nem são quantificáveis só na aprendizagem direta de português e matemática, mas que criam um respaldo de desenvolvimento humano. Então, os pais oferecem. E aí a gente tem a situação que é a situação mais injusta possível. Aquelas crianças que não têm esse respaldo familiar ou que não têm as condições financeiras para proporcionar tudo isso para os seus filhos, ficam limitados a um período 4 horas de educação formal. E lá na frente, quando esse conjunto de aprendizagens fizer diferença, elas já estarão em desvantagem.
E com isso a gente vai perpetuando uma desigualdade social que vai muito além das questões educacionais. E aí, nesse jogo, a educação integral, a ampliação do tempo, especialmente para regiões de maior vulnerabilidade social, joga toda a diferença. Isabel, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Tudo muito bem, tudo muito bom, todo mundo é a favor do ensino integral, é uma ótima, e aí vai apresentar para um prefeito, para um gestor, para um secretário e vai com a conta. Isso custa caro, isso não é de graça. A gente está falando aqui de dobrar ou ampliar a jornada escolar e tal. Sim. O custo compensa, na tua opinião? Sem dúvida o custo compensa. Agora, que custo é esse? Isto varia muito com o desenho que você quer. Nós temos assessorado, lá pela Fundação Itaú Social, algumas cidades, alguns estados, a desenhar o seu plano de educação integral. E uma das primeiras questões, antes de propor o plano, que aparecem é o custo. E o custo tem que ser visto, por isso a educação integral, primeiro, não pode ser um projeto unicamente da educação. Ela tem que ser um projeto do governo, com as diferentes secretarias. Esse eu acho que é o maior plano de trabalho intersetorial e de conjunto com o governo, como um pilar de cada cidade ou de cada estado, porque ele facilmente é concretizado. Então, quem cuida do transporte tem que pensar pela educação, quem cuida de abastecimento tem que pensar em educação, assistência social, cultura, enfim. É um espaço muito favorável para o trabalho conjunto. O custo disso depende do modelo que você implementa. O primeiro passo que nós auxiliamos as cidades a olharem é que outras formas já estão acontecendo de educação integral que eu possa potencializar diminuindo o custo. Um exemplo, muitas crianças da rede pública, municipal e estadual, que estão presentes na escola em um período, no segundo período eles frequentam uma ONG, que normalmente é um projeto social que trabalha com educação também. Por que não, e essa tem sido uma alternativa interessante, a Secretaria de Educação fazendo um convênio com as organizações sociais, com um repasse direto que custa muito menos do que uma construção dobrada de escolas, e a Secretaria se responsabiliza por articular com esta ONG o fio condutor da aprendizagem do pedagógico. Belo Horizonte tem feito isto, São Bernardo, na Grande São Paulo, uma cidade grande, próxima a São Paulo, e que tem trabalhado com esse tipo de conveniamento e tem dado muito certo. Mas tem que ser muito bem pensado, né, Isabel? Se você coloca uma ONG, se não for bem pensado, pode ser talvez um barato que saia caro. A palavra-chave é a gestão. A qualidade da gestão dentro das secretarias precisa ser aprimorada e precisa de suporte. Por isso eu disse, isso tem que estar dentro de um plano. Não pode ser casuísmo, não pode ser amadorismo. Hoje eu conheci uma ONG, deu vontade, vamos ampliar. Amanhã eu conheci um outro projeto. Hoje a Secretaria de Cultura tem um secretário que é próximo, então é possível. Não, isso tem que ser planejado e tem que ser uma gestão bastante sofisticada, inclusive com indicadores que eu possa mensurar a qualidade do trabalho que a organização social está fazendo, assim como dentro das escolas também. Não adianta simplesmente criar várias oficinas soltas, sem nenhum plano pedagógico, e você realizar isso dentro do espaço escolar. Seria a mesma coisa. Isabel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado a vocês que nos assistiram e a gente volta no programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tchau, tchau.